Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude neste estudo a aprendermos tudo aquilo que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer nos avisar, não é? Que possamos estar vigiando, porque Jesus, Ele nos mandou vigiar. E nós estamos no final dos tempos, esperando a qualquer momento o nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento aqui na sua presença, por esse estudo, Senhor, que vamos estudar agora. Que o Senhor me ajude na transmissão da sua palavra e que o Senhor dê o entendimento ao teu povo, aqueles que irão ouvir a tua palavra, que possam entender, que possam ser edificados, que queiram dar ouvido à tua palavra, e que possamos juntos nos prepararmos dia após dia para a sua vinda, e que possamos estar atentos para não seguirmos os falsos profetas, para não nos desviarmos da sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, nosso estudo de hoje tem por título Jesus nas nuvens. Jesus nas nuvens. Nós sabemos que quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai vir nas nuvens. Então, em 1 Tessalonicenses 4, já lemos em alguns estudos, né? Mas vou ler mais uma vez. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui o verso 16 nos diz que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ele mesmo, Jesus mesmo vai dar ordem aos seus anjos. Para quê? Para tocar as trombetas. As trombetas. Então, são 7 trombetas que vão ser tocadas. Jesus irá abrir os selos do Apocalipse. Mas as trombetas, quem vai tocar são os anjos. Só que a última trombeta, quem vai mandar tocar é o próprio Deus. E diz: e ressoada a trombeta de Deus. Então, quando esta trombeta, que é a última do Apocalipse, for ressoada ou tocada, esta é a trombeta de Deus, é quando Deus vai dar ordem para Jesus vir. Nós sabemos que quem sabe o dia e a hora de Jesus voltar é o próprio Deus. Então, é que ele está dizendo, e ressoada a trombeta de Deus. Então, é o próprio Deus quem vai dizer a hora de tocar esta trombeta e o Filho voltar. Aí, na hora que e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então, quando Deus mandar o anjo tocar esta 7ª trombeta, então Jesus descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aí vai acontecer este mistério de Deus, né? Já falei em outros estudos. Esse mistério de Deus vai ser Jesus vir novamente, só que ele não vai pisar na terra, ele vai ficar nos ares, ele vai ficar nas nuvens, aguardando a sua igreja ser ressuscitados que morreram e transformado
depois da ressurreição, transformar o corpo e juntamente com os vivos, haver essa transformação, essa glorificação, essa mudança do corpo, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, um corpo santo e perfeito. Então, subir para as nuvens ao encontro de Cristo. Então, aí a gente vê pela primeira vez no Novo Testamento, Jesus nas nuvens, a não ser a outra vez que a gente viu quando ele subiu para o céu, que ele foi nas nuvens, né? Até que uma nuvem o cobriu. Mas agora nós estamos falando da volta de Jesus. Então, aí fala de Jesus nas nuvens. Então, a primeira vez, Jesus, ele está arrebatando a sua igreja. Então, aqui no verso 17, nos diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com ele, com o Senhor. Então, Jesus, a igreja vai subindo ao encontro de Jesus, porque quando Jesus vier do céu, quando o Pai disser filho, está na hora. A trombeta vai ser tocada. A trombeta é tocada, a trombeta de Deus, a última trombeta, a sétima trombeta. Então Jesus desce com os que morreram em Cristo, com as almas, o espírito daqueles que morreram em Cristo, em todas as épocas, em todo o tempo, desde Abel até o último da igreja, né? Então, os espíritos entrarão no seu corpo e haverá esta ressurreição. E em seguida, essa transformação do corpo mortal, do corpo pecaminoso, do corpo corrupto, desculpe. Este corpo que foi corrompido pelo pecado. Então, haverá esta mudança, essa transformação, tanto nos que ressuscitaram, como nos que estão vivos. Então, irão imediatamente para o encontro de Jesus nas nuvens, entre nuvens. Jesus está ali nos ares, né? Acima das nuvens, diz que está nos ares. Então, ele não está propriamente na nuvem, mas ele está nos ares, acima das nuvens. E a igreja rompe as nuvens e vai ao encontro de Jesus e seguem para o céu. Então, aí a primeira vez que a gente ouve falar de Jesus, né, nas nuvens ou nos ares, esperando a igreja que veio, né, que ele veio e aconteceu esse processo, essa transformação, porque ninguém pode ir para o céu com um corpo de pecado, com um corpo mortal, com um corpo físico. Tem que haver essa mudança. É a mesma mudança que ocorreu quando Jesus morreu e ressuscitou. Então, quando Jesus ressuscitou, ele já ressuscitou em um corpo transformado. Ele não ressuscitou com o mesmo corpo que ele morreu, porque o corpo que Jesus morreu era um corpo limitado, era um corpo de carne, mas quando ele ressuscitou em um novo corpo, um corpo espiritual. Do mesmo jeito vai ser os servos de Deus, os filhos de Deus, os que forem ressuscitados e os que forem transformados, receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo perfeito, sem pecado. Aquele corpo que o Espírito Santo, né, nos selou para recebermos na volta de Jesus. Então, aí é a primeira vez que vemos, né, Jesus nas nuvens, né, ou a igreja passando as nuvens em encontro de Jesus. Aqui em Mateus,
Então a gente vê aí Jesus, ele fazendo a separação. Quando Jesus vier a primeira vez nas nuvens, ou nos ares ficará, né? E a igreja for ao encontro dele nas nuvens, a gente vê aí a separação entre a igreja Filadélfia e a igreja Laodiceia. Então, quando Jesus vier a primeira vez, ele vai vir para fazer esta separação das duas igrejas, porque até agora as duas igrejas elas estão juntas, né? Estão juntas. A igreja Filadélfia e a igreja Laodiceia estão juntas. Mas quando Jesus vier arrebatar a igreja, então ele vai fazer esta separação. Aqui em Mateus 24, do 40 ao 41, nos diz o seguinte: 40 e 41. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então, aqui está dizendo que uma igreja será tirada da outra. A igreja Filadélfia será tirada do meio da igreja Laodiceia. Também em Mateus, né, no capítulo 24, Mateus 25, fala das 10 virgens, né? As 10 virgens, fala das virgens prudentes, que foram as que entraram nas bodas do Cordeiro, e as virgens nécias, que ficaram para trás. Então, aí a separação das duas igrejas. Então, a igreja Filadélfia, a igreja fiel, a igreja obediente, a igreja que não tinha muito poder na terra, a igreja que não era muito querida, mas era a igreja que tinha Cristo dentro dela, era a igreja que estava obedecendo a Jesus. Então, esta igreja será arrebatada, ela será tirada do meio da igreja Laodiceia. Então, a gente vê as 10 virgens, né? 5, as prudentes, são arrebatadas, são levadas para as bodas do Cordeiro. Mas as 5 nécias não subirão. Então, a gente vê aí a separação. Uma igreja sendo separada da outra. Também, não é? É bem claro quando fala lá em Apocalipse da igreja Filadélfia e da igreja Laodiceia, né? Então, quando Jesus vier a primeira vez nas nuvens, ele vai vir para fazer essa separação entre a igreja. Seja bem-vinda, Andressa. Então, a igreja será tirada uma de dentro da outra, porque Jesus ele vai levar a igreja que está servindo a ele, a igreja que está sendo fiel a ele, a igreja que está em comunhão com ele, a igreja que está disposta a dar a sua própria vida por amor a ele. E você, meu irmão, está preparado para este arrebatamento? Você está pronto? Está preparado para ir nessa primeira aparição de Jesus nas nuvens, separando a sua igreja? Será que você está pronto para ir agora no arrebatamento da igreja? Então, aí, no Novo Testamento, nesta passagem, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 16 e 17, é onde fala
do encontro da igreja com o noivo. Esse encontro será entre nuvens. A igreja passa pelas nuvens e vai ao encontro de Jesus nos ares. Então, a igreja irá para o céu. E a outra que não tinha compromisso com Cristo, que não obedeceu a palavra, que não estava vigiando, que estava envolvida com as coisas deste mundo, então ela ficará para o governo do anticristo. Então, o segundo acontecimento, né? O segundo acontecimento de Jesus nas nuvens está no Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, do 14 ao 20, que nos diz o seguinte: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então aqui nós vemos Jesus em cima, aqui Jesus está em cima de uma nuvem branca. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem. Então aqui nós estamos vendo Jesus agora sentado em uma nuvem. Ele não está mais nos ares. A igreja não está atravessando as nuvens ao encontro de Jesus. Aqui Jesus está assentado em uma nuvem branca. Então no Apocalipse 14 diz que olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Aqui em Marcos, Evangelho de Marcos, Marcos 13, nos diz o seguinte, 13, 27, nos diz o seguinte: E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então aqui, e também Lucas, vou ler logo Lucas, que já está perto, Lucas 3, capítulo 3, verso 17, diz assim, 3,17: A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Então, aqui está falando desta colheita. Aqui Jesus está em cima de uma nuvem branca com uma foice na mão para fazer a colheita. Então, aqui está falando do joio e do trigo. Então, aqui chegou o tempo de Jesus fazer a separação. Então, na primeira vez que ele veio, estava nos ares aguardando o arrebatamento da igreja, ele
ficou nos ares, esperando a igreja passar pelas nuvens ao encontro dele. Ali ele fez a separação entre a igreja Filadélfia e da igreja Laodiceia. Só que aqui no Apocalipse ele vai fazer novamente uma separação. Agora ele vai fazer uma colheita. A separação é entre o joio e o trigo. Aqui já não é mais a igreja. Aqui já é o joio e o trigo. Vou ler mais uma vez Lucas 3,17. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui no Apocalipse, eu vou ler mais uma vez, Apocalipse 14, os versos 14 e 13, diz assim: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então, lá em Lucas, Jesus está com a pá. Ele está limpando a eira, o lugar onde ele vai colocar o trigo, para tirar a palha, para limpar o trigo, para colocar no seu celeiro. Só que aqui ele está com a foice, ele está com a foice afiada. Agora ele vai cortar. Aqui no Apocalipse 14 ele está com a foice, ele vai cortar, ele vai colher o trigo, ele vai fazer a separação. Ele vai tirar o trigo do meio do joio. Então, aqui diz que ele está com a foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Então, o anjo disse para aquele que estava na nuvem, sentado, para fazer essa colheita: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, vista que a seara da terra já amadureceu. Então, aqui será no governo do anticristo, né? Eu acho que aqui já tem passado os 3 anos e meio. Houve pregação das 2 testemunhas, houve pregação dos 144 mil que Deus preparou para este momento, para pregar a palavra dele, o arrependimento dos pecados, que eles crescem em Jesus, que voltasse para Cristo, fizesse as obras que Cristo manda, estivesse pronto para morrer por eles. Também Jesus mandou o quê? Mandou os anjos, mandou o anjo pregar a palavra de Deus, a palavra de juízo, a palavra de justiça. Quem não se convertesse, quem não cresce, então seria condenado, receberia o juízo de Deus. Então aqui, aqueles que receberam são o trigo, os que não receberam são o joio. E aqui no capítulo 14 do Apocalipse, Jesus já está com a foice para fazer esta separação. Então não vai ter mais jeito. Quem recebeu Jesus, recebeu. Quem não quis, perdeu a segunda oportunidade. Porque a primeira foi de quando Jesus estava aqui na terra até o arrebatamento da igreja. Depois disso, ainda teve mais 7 anos de segunda chance para estas pessoas. Aqueles que aproveitaram esta segunda chance, então elas serão separadas daquelas que não quiseram. Aqueles que rejeitaram, né? É o joio. Então agora chegou o tempo da colheita. Não tem mais dúvida de quem é de Deus, de quem não é. Porque quem não é de Deus tem a marca da besta. Já estão marcados, todos já estão marcados.
Todos já se curvaram ao anticristo, todos já estão adorando a Satanás. Então, ficou nítido, ficou bem claro quem é de Deus e quem não é. Quem quis Jesus e quem não quis. Então, Jesus está aqui separando, né? Está fazendo a colheita, separando o trigo do joio. E aqui no versículo 14... 17 diz assim: então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, aqui outro anjo, né? Saiu para ceifar. Aqui a vide. Aqui diz que o anjo passou a foice afiada sobre a vide e vindimou, né? E cortou os cachos de uvas e pisou e saiu sangue. Então, aqui será a colheita, né? A ceifa, que será esta separação. Então, aqui em Mateus 13, do 40 ao 43, nos diz o seguinte. Mateus 13... do 40 a 43 nos diz o seguinte. Mateus 13, 40 a 43. Diz assim: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui é a separação do trigo e do joio, né? Então, Jesus virá fazer esta separação do trigo e do joio. Então, ele vem fazer essa separação, vem ceifar. E aqui em Apocalipse 14, 14, ele está em cima, está sentado numa nuvem branca, né? Com a foice na mão. E para fazer esta separação, para ceifar. Ceifar é fazer esta separação entre o joio e o trigo. Então, nós devemos, né, ver o que realmente nós somos. Nós somos joio, o trigo, igreja,
o que nós somos? A igreja irá ser arrebatada em breve. Mas, o trigo será colhido no final, na volta de Jesus. Então, Jesus vai vir com seus anjos e vai recolher, vai ceifar, vai tirar, o trigo do meio do joio. É como diz Mateus, capítulo 40, capítulo 13, 40 e 43. 40 ao 43. Então, ele vai pegar o joio e queimar no fogo. Mas o trigo ele vai colocar no seu celeiro. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, aqui está falando dos ímpios, Será esta separação, onde, quando Jesus vier, haverá esta separação, ele fará esta separação, E os que rejeitaram Jesus na segunda chance serão lançados no inferno, para o juízo final. Porque no juízo final eles serão julgados e lançados no lago de fogo. Então, a pergunta que eu faço para você hoje: você vai ir no arrebatamento da igreja? Ou você vai ficar para o governo do anticristo, para ser separado como joio ou como trigo, no final do governo do anticristo, quando Jesus voltar para governar esta terra? Você vai ficar para a segunda chance, para a segunda oportunidade? Então, Jesus quer que estejamos prontos hoje. Ele quer que nós nos aprontemos, estejamos prontos, que nós o tenhamos na sua vida, nas nossas vidas, que possamos convidar Jesus para entrar no nosso coração. E nós que já temos Jesus, que possamos deixar Jesus governar a nossa vida, para não ficarmos para trás. A Bíblia diz que ele vai vai levar um e o outro vai ficar. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e o outro deixado. Quer dizer, a igreja Laodiceia vai ficar, mas a igreja Filadélfia vai subir. 5 virgens prudentes subirão ao encontro do noivo, mas as 5 nécias vão ficar. A igreja Laodiceia vai ficar, mas a igreja Filadélfia vai subir. Para a segunda oportunidade, as que ficarem, A igreja que ficar, a igreja Laodiceia, vai ter a segunda oportunidade de se arrepender, de aceitar Jesus de verdade, de pagar o preço por ser realmente um filho de Deus. Mas Jesus não quer que a gente fique para a segunda oportunidade. Ele quer que subamos agora, quando ele vier. Ele quer que estejamos prontos já, agora mesmo. Então, que possamos estar em comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Que possamos estar aguardando a sua volta, porque ele não tarda, ele está voltando, ele está vindo.
buscar a sua igreja, que possamos estar em comunhão com Cristo. E você que ainda não tem Jesus, que você faça essa escolha hoje mesmo, agora mesmo, neste momento em que você está assistindo este vídeo, assistindo esta live, onde você estiver. Se você crê que Jesus morreu na cruz, derramou todo o seu sangue para lhe salvar, se você crê nesta palavra, se arrepende dos seus pecados e convida Jesus para entrar no seu coração, e você está disposto a abandonar os seus pecados, a sua vida antiga de pecado, convide Jesus agora e ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi essa mensagem e eu não quero ficar para a segunda oportunidade de salvação, não. Eu quero a salvação agora. Eu lhe aceito agora como Salvador da minha vida. Eu quero subir no arrebatamento da igreja. Eu quero ir ao encontro do Senhor nas nuvens. Eu quero, Senhor, estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Eu não quero ficar aqui para o governo do anticristo. Eu lhe convido para entrar no meu coração, para entrar na minha vida, para lavar os meus pecados, perdoe os meus pecados, purifique a minha vida. Me encha com o seu Espírito, pois eu lhe aceito como Salvador. Me aceite como servo. Eu quero esta salvação. Eu agradeço por tudo, todo o sacrifício que o Senhor fez por mim naquela cruz. Obrigado por o Senhor ter feito isto por mim. E eu estou aqui entregando a minha vida ao Senhor. Obrigado. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente na palavra que você ouviu, que Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu e em breve vai voltar. Ele deu a vida dele para que você tivesse vida. Se você fez essa escolha consciente, então você é salvo. Continue firme servindo a Ele. Vá para alguma igreja que realmente pregue a palavra de Deus. E se congregue. E cresça no conhecimento de Jesus. E seja fiel. E abandone o pecado. Deixe Jesus mudar a sua vida. E Ele está voltando. Mande essa live para frente. Coloque o seu bonzinho, né? Compartilhe. Bote o seu comentário. E que o Senhor nos abençoe. Vai lá no meu canal no YouTube também. Se inscreva lá. E também compartilhe. Dê o seu bonzinho. E comente. E até o próximo estudo. Até sábado. Que o Senhor nos abençoe.